Olá, turma do sexto ano, como vocês estão? E a família, tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar nosso conteúdo sobre matéria. O tema de hoje será evidências da transformação química e também separação de misturas. Vejam bem, lembro a vocês que já estamos na segunda unidade e esse módulo é o caderno 2. Estamos ainda no capítulo 1 e nessa aula de hoje eu vou encerrar esse conteúdo sobre matéria e próxima aula faremos a correção das palavras obrigatórias que eu vou deixar no final da aula aqui para vocês no vídeo. Peço para vocês também que assistam esse vídeo até o final, porque nele eu vou explicar o nosso primeiro trabalho da segunda unidade, ok? O primeiro trabalho da segunda unidade eu vou explicar aqui para vocês como vai acontecer. Então vamos começar com o nosso conteúdo, que é evidências de transformação química, tá? Muitas das transformações químicas da matéria, nós não conseguimos ver a olho nu, mas algumas produzem, né, novos materiais e têm alguns efeitos que trazem características que é possível perceber que essa transformação existe. No caso, a presença de cor, o estado físico dessa matéria ela muda, a densidade, o cheiro, né, o odor, são características perceptíveis que ocorrem e nós damos a ela o nome de transformações químicas, certo? Vamos estudar algumas delas. Primeiro, nós temos aqui a transformação química chamada de liberação de energia. Onde ela ocorre, professora? Por exemplo, em queima de fogos de artifícios, vela, fogueira, porque ela está emitindo luz e calor, além da cor que é possível enxergar aí no momento da queima de fogos de artifícios. Geralmente acontece em entrada de ano novo, né, no Réveillon, beira de praia, e as pessoas ali fazem essa manifestação, né, essa festividade com queima de fogo de artifício. Nela é possível perceber a presença de uma transformação química, emitindo luz e também calor. A outra transformação química é mudança de coloração. Geralmente acontece, por exemplo, em folhas, como nós estamos vendo aí na imagem. Essas folhas estão no processo de amadurecimento, certo? E como elas estão amadurecendo, o que vai acontecer? Elas, né, começam aqui, ó, a mudar de cor. Era bem verdinha e começa a perder clorofila, ficando com o tom amarelado até ficar totalmente escuro. Então, há uma perda de substâncias, que substância clorofila. No caso desse morango que estava verdinho, e vai ficando vermelho, ele está amadurecendo, está introduzindo novas substâncias. A banana também, quanto vai ficando mais madura, ela vai se inserindo nela novas substâncias que vão dar ela o sabor mais adocicado e a coloração da casca também vai mudar, ok? Bom, continuando aqui, temos a maçã. Nós já falamos aí do processo de oxidação. Esse alimento, quando entra em contato com o ar, né, quando ele ganha oxigênio, ele fica mais escuro. Para evitar isso, é aconselhado que se coloque limão, um pouco de água com limão, porque o limão é ácido e impede esse processo aí. A outra transformação química é liberação de gases, geralmente no refrigerante, em H2O, efervescentes, como esse aqui, ó, né? Sal de frutas, vitamina C, essas cápsulas, elas liberam gases e é possível ver através dessas bolhas que são emitidas aqui. Tá vendo? A água mineral aqui com gás. E também válvulas, né, de escapes aí
nós conseguimos ver a presença do gás sendo exalado aqui, porque ele está numa emissão muito forte, ok? Isso é transformação química. Liberação de gases também é transformação química. Falando aqui sobre separação de misturas. Esse assunto, gente, esse conteúdo é bem pouquinho mesmo. Tem mais atividade do que assunto. Aí, na separação de misturas, o que a gente pode falar? Que separar e extrair substâncias para o uso em diferentes atividades vai fazer parte da história da humanidade. Ou seja, sempre precisamos, os nossos antepassados também precisaram separar substâncias, separar misturas, ok? Nós fazemos isso, né, em casa, os domésticas fazem isso, geralmente, quando estamos aí na cozinha, cozinhando e separando o feijão. Esse processo de separação de feijão é chamado de catação, ou seja, eu vou escolher, eu vou selecionar quais são as sementes que podem ser cozidas, né? Que eu posso levar e oferecer na minha refeição. Eu vou tirar pedrinhas, eu vou tirar folhas, feijão estragado ou com furinho de gorgulho. Então, tudo isso é um processo de separação. Eu vou retirar essas substâncias que não são necessárias ali na minha mistura, ok? Existem ainda outros processos de separação. E esses processos vão depender do componente e das propriedades que eu desejo obter, como o tamanho, a densidade, temperatura e ebulição, entre outras coisas, ok? A primeira separação que eu vou falar aqui para vocês é antes tem um textozinho que eu coloquei aqui, né? O processo de separação pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos: tipo de mistura, se ela vai ser homogênea ou heterogênea, a natureza dos elementos químicos que formam as misturas, né? Densidade, temperatura e solubilidade dos elementos. A primeira separação aqui, deixa eu tirar o laser, é a peneiração. Geralmente fazemos isso em suco, né? Separamos aí o suco, é a polpa do suco, do líquido. Então, nós estamos vendo aqui um suco não peneirado, né? Com todas as partículas sólidas ainda dentro dele, e um suco peneirado, fica apenas o líquido e as substâncias dessa fruta ou desse vegetal que foi feito aí a minha mistura. Aqui no caso, quando a gente vai fazer bolo, por exemplo, nós peneiramos o açúcar e a farinha de trigo, né? O processo de aeração. A gente está inserindo ar dentro dessa substância, que é o açúcar e a farinha de trigo, o que leva o bolo a ficar um pouco mais fofinho. Aqui também outro processo, né, de peneiração. Então, a peneira, ela vai ter seus espaços ali de acordo ao material que vai estar sendo peneirado, certo? Então, não posso colocar uma partícula também que não passe pela peneira, porque não vai adiantar, né? Não vai fazer o processo correto. E, além do uso culinário, a peneiração é importante na análise do solo, tá? Então, ela vai analisar, vai servir para peneirar o solo e identificar os tamanhos dos grãos desse solo, ok? Continuando, temos aqui a filtração, que é utilizado para também separar sólido do líquido, ok? No processo do café, por exemplo, a gente coloca o pó no coador e coloca água quente. Então, a água vai ser filtrada através do pó, levando então essa coloração aí para o líquido, né? Que vai ser o que nós vamos beber, o café, certo?
No processo de filtração, utiliza-se uma substância, uma superfície porosa, o filtro, que para separar misturas heterogêneas de sólido e líquido. Então, eu tenho mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? É aquela mistura que nós conseguimos identificar as substâncias ainda dentro dessa mistura. O líquido, no caso, vai ser a água, e o sólido vai ser o pó do café, tá? E também mistura de sólidos e de gases. Podem ser feita através de filtração. Que mais? Aqui outros exemplos. Aí eu tenho um experimento, né, que é feito com carvão, areia, cascalho, pedras minúsculas, algodão, e eu coloco a água em cima disso tudo, lá na parte do carvão. E a água vai ser filtrada através desse processo aí. Então, a parte sólida serão esses elementos que eu coloco aí, essas substâncias que eu coloco aí: carvão, pedra, areia, algodão, e o líquido vai ser a água. A decantação, aqui, gente, outro exemplo é o filtro, né? Que algumas casas ainda mantêm, a água fica super fresca, super saborosa. Quem já teve um filtro em casa sabe a diferença que é beber uma água filtrada para uma água mineral. É assim, sabe? Mais suave, tem não é que tenha sabor, mas a gente sente uma diferença. Então, o filtro é a parte sólida que vai passar a água, né? Então, essa parte porosa aí vai filtrar as partículas existentes aí presentes na água, possivelmente, e vai nos permitir uma água semi-potável, digamos assim, porque o filtro ele não tem capacidade de eliminar micro-organismos, apenas partículas maiores. Decantação é um processo usado para separar misturas heterogêneas, novamente, né, essas misturas que se separam, que são possíveis ainda serem identificadas na mistura, que vão apresentar densidades diferentes. Exemplo, água e óleo, tá? Então, a gente consegue analisar aí e identificar onde está a água, o óleo e a areia. Então, no processo de decantação, é utilizado principalmente para misturas de sólido e líquido e de líquidos que não se misturam. Então, eu posso usar sólido e líquido, como no caso dessa imagem aqui, eu tenho líquido verde e tenho areia embaixo. Então, decantou a parte sólida, que é mais pesada, né, que é mais densa, ela desce, e a menos densa, que é a água, ela vai para a parte da superfície. Aqui no caso, eu tenho areia, água e óleo. O óleo é menos denso, ele fica na parte principal, no meio fica a água e por fim a areia. Então veja que eu tenho líquido e sólido, ou misturas entre líquidos com densidades diferentes, como no caso desses balões aqui, que eu tenho líquido e óleo, né? Um óleo que é menos denso e o líquido aqui com essa coloração alaranjada. Então, eu tenho dois líquidos com densidades diferentes, tá? Nesse processo, a mistura é deixada em repouso para que o componente de maior densidade fique disposto abaixo daquele menos denso. Então, ele vai precisar ficar de repouso, certo? Para acontecer o processo de decantação. Evaporação. Nós já sabemos que a evaporação é um processo natural, porém lento, que vai acontecer o quê? A passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? O vapor. Então, temos aqui o exemplo, uma panela fervendo água. Essa água está no estado líquido. Após chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius,
ocorre aí o processo, né, de ebulição e essa água vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Também acontece na natureza sem influência aí de um aquecimento tipo fogo, no fogão, né? Nos rios, lagos, nós sabemos que ocorre esse processo aí de evaporação. Por isso esse ambiente fica com aspecto, né? A gente percebe a sensação mais úmida, porque existe muito vapor de água proveniente da evaporação causada aí pelos raios solares que chegam até esse rio, esse lago e vai evaporar essa água, tá? Destilação simples. Vamos para a destilação simples. O que vai ser a destilação Pro? Vejamos bem. A destilação é o método de separação de componentes de uma mistura homogênea. Vejam bem, nesse caso eu tenho uma mistura homogênea. Então, a ideia principal, o objetivo, é utilizar novamente os componentes da mistura. Então, a destilação vai ser uma separação utilizada em misturas homogêneas que apresentam pelo menos um componente no estado líquido, certo? A destilação simples vai separar um líquido que possui um sólido dissolvido. A separação vai ocorrer porque apenas o líquido passa pelo processo de vaporização durante o aquecimento. Então, aqui eu tenho um aquecedor, tenho essa mistura que vai ser destilada, está aqui presente um sólido e um líquido. Nessa destilação simples, vai ter o quê? Um sólido e um líquido. Quando aquecido, esse líquido aqui, ó, vai entrar em estado gasoso, ok? Vai acontecer a vaporização, a evaporação. Esse condensador aqui, ó, vai reservar essa parte líquida, tá? E vai destilar aqui. Então, esse líquido vai sair daqui através de vapor, certo? Na forma de vapor e vai precipitar dentro de outro recipiente. Então, esse líquido ele vai ser o quê? Destilado. E do outro lado vai ficar o quê? Nessa parte aqui vai ficar o sólido, entendeu? Então, aqui aquece o sólido com o líquido vai entrar em processo de evaporação e vai se condensar aqui dentro desse recipiente e se precipitar novamente em forma de líquido. Então, eu consigo separar o líquido do sólido na forma de destilação. Tranquilo? Parada obrigatória para casa, página 24, 25, 29 e 30. São no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 questões, certo? Vou responder no mesmo formato da última aula para vocês, tá? Bom, o que mais eu tenho aqui? Antes de botar a hashtag, deixa eu passar aqui para vocês o nosso trabalho. Como vai ser? Vejam bem. O trabalho a seguir está relacionado aos fins avaliativos da segunda unidade. Ele vai conter o quê? 30 questões, entre aspas, não são perguntas, mas vocês vão classificar cada item desse em químico e físico, ou se ele vai ser físico e químico, ok? Não vou aceitar rasuras, nem escrito a lápis, apenas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Ou você pode digitar também aí a resposta com fonte azul. O envio deve ser encaminhado nesta folha, que eu vou deixar para vocês no Clipe Escola e também postar no grupo do WhatsApp para aqueles que não estão conseguindo acessar o Clipe Escola. Então, essa folha que vocês estão vendo aqui,
vai ser encaminhada para vocês. E é nela que devem conter as respostas. Não adianta colocar em folha de caderno, mandar pelo grupo do WhatsApp, é o gabarito, porque eu não vou aceitar, certo? Exclusivamente para o e-mail. Prestem atenção na hora que escrever o e-mail, gente, para não esquecer nenhuma letra ou não acrescentar letra. Veja aqui que não tem nenhuma letra maiúscula, tá? Então prestem bem atenção na hora de digitar o e-mail, porque muitos não conseguiram enviar porque não tiveram atenção e digitaram o endereço errado. Qual a data de entrega Pro? Até 8 de junho, às 15 horas. Não mandem dia 9, não mandem 10 horas da noite do dia 8. É até às 15 horas. O prazo de entrega, a proposta do trabalho, a forma como eu organizei, está dentro do prazo aí. Com previsão de internet ruim, com previsão de não dar tempo porque tem outra atividade. Então, assim, é uma atividade curta com um longo prazo para entrega. Então, não precisa mandar depois, gente, né? Não tem necessidade, o prazo é altamente suficiente. Então, aqui eu tenho alguns fenômenos, certo? E vocês vão classificar eles, são 30, tá vendo? 30. Aqui do lado eu tenho a minha folha de resposta junto, ok? Já coloquei do ladinho aí. O que é que vocês vão fazer? Ou vocês podem marcar com X, se você acha que o número 1 é um processo químico, ou você pode escrever também químico. Eu acho que o meu é químico. Isso aqui é para quem vai fazer diretamente no Word. Você pode até escrever. Mas se você pegar a folha em PDF, o que vai acontecer? Você não vai poder editar e escrever. Então, você vai marcar com a caneta. Lembrando que a caneta tem que ser o quê? A caneta tem que ser azul ou preta, ok? Rosa, vermelho, lilás, amarelo, nada disso. Vermelho ou preto. Se você for digitar fonte azul, escolhe aqui a fonte azul escuro. Eu vou botar um azulzinho aqui para vocês enxergarem. Pronto. Química. Por exemplo, você quis digitar, digitou aqui. Ah, professora, minha mãe tirou a xerox porque eu não tenho computador para imprimir, ela tirou a xerox de um colega. Então, vocês vão fazer o quê? Marcar com a caneta. Tudo bem? Marcou com a caneta. Pegou essa página aí, tira uma foto inteira. Não tira foto por parte, gente. É ruim demais para corrigir. Tira a foto inteira. Depois eu dou zoom e corrijo, não tem problema nenhum. Tirou a foto inteira, arquiva, né? Anexa esse arquivo no e-mail e envia. Não tem erro, vocês já fizeram essas atividades na primeira unidade, então já estão com um pouquinho mais de prática. Não tira por pedaço. Tem gente que faz assim, ó. Tira essa parte aqui, fotografa, me envia. Aí vai mais um pouquinho, tira outra parte, fotografa. E é ruim para eu corrigir. Fica pedaços de atividade. Eu quero a página inteira, porque é até melhor para mim e para vocês na hora que eu arquivar esse documento. Ok? O trabalho é apenas esse: classificar os fenômenos aqui presentes em físicos. Tá tudo bem detalhado aqui, ó, gente. Classifique os fenômenos a seguir em físicos, químicos ou em químicos físicos ou químicos físicos. Aí o que vai acontecer? Como é que eu vou saber, Pro? A partir das aulas e da leitura do módulo. Esse aqui foi assunto que a gente já deu. Lembram que eu falei lá? Hashtag massa de bolo. Porque eu falei que a massa de bolo era um tipo de transformação. Tal ou tal, né? Fenômeno, gente, ou transformação, dá na mesma, tá bom? Então, aqui, só é vocês agora classificarem esses eventos que estão ocorrendo. Para cada número aqui do lado, tá vendo? Vou ter também aqui, não tem erro, só é prestar atenção. Ah, eu acho que ferver a água é uma transformação física. Aí você vem aqui no 3 e marca se é física. Ou se você for digitar, você vem aqui e escreve física. Tá bom?
Então, eu vou dar aí essas duas opções, para quem quiser escrever ou para quem quiser só marcar o X. Tranquilo? Nada de difícil. Tá tudo pronto aqui, só o trabalho de vocês está dentro dessa questão aí de envio, de prazo, né? Mas em si o trabalho não é difícil. Olha, vão ter aqui 30 questões, tá vendo? Cada item desse vai valer 1/10. Então, se você acertar todos os itens, você vai ganhar o quê? 3 pontos. Então, é por isso que é importante ter atenção na hora que preencher, porque às vezes a pressa, a autoconfiança faz com que escreva errado. Então, eu tenho certeza, mas primeiro faça de lápis, dê uma verificada, certo? Depois passa a caneta. Não envia de lápis. Outra coisa, preenche, gente, o nome corretamente, tá bom? Na hora que enviar também, coloca seu nome na caixa do e-mail, para eu já arquivar direitinho o seu trabalho, certo? É isso. Vamos voltar aqui para o final da aula. Vou enviar esse trabalho para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Assim que vocês assistirem essa aula, o documento já vai estar anexado no Clique Escola. E assim que eu enviar o link para o grupo do WhatsApp, eu também já envio esse documento para vocês. Hashtag de hoje. Chegou até aqui? Então comente, catar feijão. Quem já ajudou a mamãe, a vovó, a tia, o pai, o irmão a catar feijão, a fazer essa separação de catação, né? Separação, catação. Então eu vou tirar o feijão que é bom, o feijão que é ruim e vou fazer a minha separação. Hashtag catar feijão, ok? É a nossa hashtag dessa semana. Nossas referências. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Se cuidem, tá bom? Façam as atividades. Se organizem para ter tempo suficiente, porque na verdade o tempo é suficiente. Mas se organize para que o seu tempo seja suficiente ao envio desse trabalho, tá bom? É o nosso primeiro trabalho. Lá na frente, como eu já falei, eu explico o segundo trabalho. Beijos, tchau e até a próxima.